Chegamos então à semana 12 da leitura dos Miseráveis. Começamos o livro Marius, né? Então, vamos lá. Apesar da primeira parte, né, o livro primeiro de Marius se chamar Paris Estudada em Seu Átomo, eu acho que ele não foi, de todos os que a gente teve até agora, de descrições e reflexões, um dos mais difíceis, né? Ele foi bem intermediário nesse sentido. A gente vai então conhecer a cidade de Paris, mas sempre ali acompanhados, né, dessa figura são as crianças de rua, né, as crianças que moram em Paris. Victor Hugo vai diversas vezes fazer vários paralelos, descrever essas crianças, a cidade de Paris, toda a miséria que envolve morar nas ruas de Paris, enfim. Vamos lá. Aqui o primeiro capítulo se chama Parvulus, né? Que no latim seria pequeno, pequenino, então acho que se referindo provavelmente às crianças mesmo, né? E ele começa dizendo: Paris tem crianças como as florestas têm pássaros. O pássaro chama-se pardal, a criança moleque. E aqui a gente vai ter então uma série de digressões, né, do Victor Hugo e comparações com todo tipo de coisa. Logo em seguida ele já descreve, né, no terceiro parágrafo desse capítulo ele descreve assim: ele é alegre, né, essa figura que representa a criança. Não come todos os dias, mas se lhe dá na telha, vai todas as noites ao teatro. Não tem camisa no corpo, nem sapato nos pés, nem teto sobre a cabeça. É como as moscas do céu, que nada possuem de tudo isso. Sua idade vai dos 7 aos 13 anos. Vive em bandos. Anda pelas ruas, dorme ao ar livre. Usa as velhas calças do pai, que lhe chegam ao calcanhar, um velho chapéu de outro pai que lhe cobre as orelhas, um único suspensório de pano amarelo. Corre, espreita, pede, perde tempo, fuma cachimbo, blasfema, como um condenado. Frequenta as tavernas, conhece ladrões, é amigo das meretrizes, fala gíria, canta versos obscenos e nada tem de mal no coração. É que tem na alma uma pérola, a inocência. E as pérolas não se dissolvem na lama. Enquanto o homem é criança, Deus quer que seja inocente. Se perguntassem a grande cidade: mas quem é ele? Ela lhe responderia: é meu filho. Então, mostra muito dessa criança de rua como uma criação da cidade de Paris, né? O que é uma verdade, se a gente for pensar. A gente volta, então, para a Revolução Industrial e da situação, né, das grandes cidades, e principalmente Londres e Paris, né, século XVIII, XIX, vai vivenciar muito disso. A miséria é muito grande, porque a gente tem toda essa população que vem dos campos para a cidade para trabalhar nas fábricas, e é uma população extremamente pobre. E ao mesmo tempo que essas cidades têm e representam, né, esse centro de fortuna e riquezas, ela tem o contraponto, né, imediato, que é a miséria. E essas crianças vão peregrinar por essas ruas, e assim como a gente tem Victor Hugo e tantos outros autores na França que retratam essas crianças de rua, a gente tem Dickens em Londres, que vai retratar também, como Oliver Twist, uma série de outras obras dele, tem sempre essa figura da criança de rua, né? E reflete muito da nossa própria realidade, se a gente for ver. Nada do que ele vai descrever aqui é tão estranho, né? A gente consegue o tempo todo fazer paralelos com a nossa realidade hoje nas grandes metrópoles. Acho que Londres e Paris, nesse sentido, foram as primeiras grandes cidades a mostrar isso, né? É ali que nasce, mas hoje em dia a gente já tem em todos os grandes centros do mundo uma situação muito parecida. Talvez, eu não sei mensurar quantidades. Provavelmente hoje a gente tem mais que naquela época, mas provavelmente naquela época a miséria fosse maior do que hoje, porque a gente tem um caso muito curioso, se a gente for pensar agora, durante a pandemia, as pessoas não estão saindo nas ruas, logo os moradores de rua não recebem doações e comida, então eles passam fome, né? Então a movimentação de pessoas acaba alimentando elas, né? Então o que eu quero dizer nesse sentido, hoje talvez a miséria seja menor, porque as pessoas entre si acabam se ajudando mais. Então a gente consegue reconhecer melhor, prefiro pensar assim, né? Talvez seja muita inocência da minha parte, mas a gente consegue ver melhor o outro e a situação do outro, que na verdade é a gente, né? Tá muito próximo da nossa realidade. Enfim. Tem digressões minhas também, tá vendo? Olha só. Mas vamos continuando. Então, no capítulo 2, alguns de seus sinais particulares. Então, ele vai entrar aqui nas descrições dessas crianças, né? O que é essa criança, esse filho de Paris. E ele vai trazer uma série de reflexões. Aqui ele vai falar um pouco da cidade, depois como é agradável, né? E aí ele fala dessa criança que vai ao teatro. E do teatro em si, né? Ele diz assim que os teatros são como navios emborcados com o porão para cima. E é muito curioso se a gente for pensar também no teatro como essa
esse lugar que concentra pessoas, né, e acaba sendo um lugar de ideias efervescentes, que acabam dando origem a movimentos culturais, sociais muito fortes. São pessoas, normalmente o ator ou, enfim, as pessoas que trabalham no teatro em si, não só o ator ali em cima do palco, mas, né, toda a equipe, são pessoas que acabam divergindo do pensamento comum das épocas, né? E acabam sendo sempre transgressores de alguma forma. E isso é muito maravilhoso a gente pensar, né? O teatro enquanto esse caldeirão que junta todas essas pessoas. E aqui em Paris junta também quem? Essas crianças de rua que acabam então indo para lá e se acomodando no teatro. É bem por cima que o Victor Hugo passa por isso, mas talvez fosse uma coisa tão genial, né? Ele segue dizendo, então, no capítulo 4, como pode ser útil, né? Então ele diz assim que a sorte protege essas crianças, né? No capítulo seguinte, Suas Fronteiras, ele fala um pouco sobre a existência delas somente em Paris, né? Que seriam como peixes saindo da água. Então elas não ultrapassam nunca a fronteira da cidade. Elas estão sempre ali nos arredores, né? Elas não estão realmente no centro, no coração de Paris, mas elas estão sempre por ali. Se elas saírem da água, né, vão acabar morrendo. Ele é cheio dessas visões, né? É como se ele observasse a cidade e transpôs aqui pra gente no papel. E curioso ver que ele escreveu isso no exílio, né? Tem um grande período, né, entre a escrita dos Miseráveis e o término do livro, e eu não me lembro agora se ele esteve em Paris no meio disso, se ele voltou, né? Mas é muito doido ver todas essas descrições de Paris na obra, né? E ao mesmo tempo pensar, mas ele não estava no exílio? Então, como ele começou a escrever o livro e depois, 20 anos depois, ele foi terminar, então deu muito tempo dele preencher espaços, né? E aí talvez esses espaços da cidade tenham sido preenchidos num momento desses em que ele passou por Paris, né? No capítulo 5 mesmo, um pouco mais pra frente, ele diz assim: quem já tiver andado, como nós, nessas solidões tão próximas dos bairros que poderíamos chamar de limbos de Paris, deve ter entrevisto aqui e ali, no lugar mais abandonado, no momento mais inesperado, atrás de uma estreita sebe ou no ângulo de uma parede triste, crianças agrupadas tumultuosamente, mal cheirosas, sujas, poeirentas, cobertas de farrapos, com os cabelos eriçados, jogando bolinhas de gude, coroadas de flores. São todos os pequenos fugitivos das famílias pobres. Os terrenos baldios são seu ambiente e sua propriedade. Estabeleceram aí um perpétuo curso de vadiagem, cantando ingenuamente seu repertório de modinhas obscenas. Estão ali, ou melhor, existem ali, longe de qualquer vigilância, na doce claridade de maio ou de junho, ajoelhados em torno de um buraco, jogando bolinhas, disputando vinténs, irresponsáveis, livres, soltos, felizes. Logo que nos vêm, lembram-se que tem uma indústria, que é preciso ganhar a vida, e oferecem uma meia velha cheia de besouros ou um ramo de lilazes. Esses encontros com tão estranhas crianças são um dos belos encantos, ao mesmo tempo pungentes, dos arredores de Paris. Então, cenas como essa, que são muito vívidas, né? Todas essas descrições aqui são muito... Parece que realmente ele andou por Paris e depois escreveu. Não sei quanto seria isso só de memória, né? Esse é um trecho que eu acho que é muito... Ele vivenciou pra... Sabe? Não pode ser uma coisa que você busca lá no fundo da memória. Enfim. Ele diz também que há meninas, né, nesses grupos, então não são só meninos. E no capítulo seguinte, né, no capítulo 6, ele fala um pouco de história. Das crianças de rua mesmo, né? Então ele vai falar durante os anos, né, os últimos reinados, como que os governantes e a cidade de Paris também, de alguma forma, se comportaram em relação a essas crianças, né? Então ele diz que na época quase contemporânea em que se passa a ação deste livro, é o primeiro parágrafo, tá? Não havia, como atualmente, um gerame em cada esquina, benefício que não podemos analisar aqui. As crianças desamparadas abundavam em Paris. As estatísticas dão-nos uma média de 270 crianças sem abrigos apanhadas anualmente pelas rondas policiais nos terrenos baldios, nas casas em construção e sob os arcos das pontes. E se a gente for pensar nisso, é até um número pequeno, né? Em relação ao que parece que tinha, assim... Não sei qual é o tamanho da população de Paris nesse momento. Talvez seja uma coisa pra eu dar uma olhada depois. E aí ele vai passar pelos reinados, né? Então ele vai falar sobre o Luís XIV. Ele dá uma pincelada, né? Ele fala que o Luís XIV queria criar uma frota. E aí ele fala da prisão dessas crianças, das galés. Ele fala sobre o Luís XV, que as crianças desapareciam de Paris. E também tinha a questão, e essa é uma lenda muito antiga, né? E sempre falam, né? Sobre os banhos púrpuras do rei, né? Que ele tomaria banho em sangue. Eu sempre levei isso numa
coisa muito metafórica, mas aí eu não sei aqui se o Victor Hugo quis dar uma cutucada ou se ele quis dizer que seria uma coisa real de alguma forma, enfim. E assim ele vai até o capítulo 11, mais ou menos, né? A gente já chegou até aqui, já deve ter percebido, né? Que ler Os Miseráveis não é realmente difícil. A narrativa não é rebuscada, não é a gente não tem que fazer um esforço, sabe? Então é muito fácil de ler Os Miseráveis, isso a gente pode estabelecer. Uma das coisas que dificulta são essas passagens de reflexão dele, que de vez em quando são mais lentas. Elas têm seu papel, obviamente, mas a cada ano que passa, a cada década, a cada século, que já faz 2 séculos que ele foi escrito, e a gente tá, né, se aventurando nessa história, fica um pouco mais difícil da gente entender completamente. Apesar de eu achar que completamente é sempre meio difícil, né? Talvez só o próprio autor tenha entendido completamente o que ele quis dizer, e olhe lá, né? Mas fica mais difícil de entender e de estabelecer relações entre as referências que ele coloca, né? Então ele vai passar aqui por referências de filosofia, ele vai passar por referências de cultura clássica grega, romana, enfim, uma série de coisas que a gente tem uma ajuda muito grande em edições como essa, a minha da Kozak, mas a atual, que é igual a essa, igualzinha, é a da Companhia das Letras, ajuda muito essas notas de rodapé. Porque alguém pegou o livro, né? Pode ser um editor, pode ser o tradutor, pode ser, enfim, um estudioso da obra, ou uma pessoa que foi paga para estudar isso. Ela vai esmiuçar pra gente várias referências. Mas é impossível fazer tudo, né? Então muita coisa a gente acaba perdendo. É como se fosse uma perda na tradução, sabe? A gente vai perder algumas coisas. E eu acho que isso torna um pouco difícil essa leitura dessas reflexões dele, desses momentos de estabelecer uma descrição, uma figura específica. Nesse caso aqui, quando ele vai falar, né, das crianças em Paris, ele vai estabelecendo um cenário, né? Ele está tentando mostrar pra gente de maneira mais vívida, né? Ao mesmo tempo tentando inserir ali uma crítica social, uma série de coisas, mas ele está tentando preparar o terreno para essa nova história que vai acontecer agora. E eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti. Tem uma quebra no livro Marius, né? Assim que o livro começa, a gente já sente que é um livro diferente. É como se a gente tivesse encerrado um capítulo grande da história e estivesse começando um novo. Pode ser uma impressão, pode ser que isso foi, né, internalizado pelo final da parte Cosette, né, que é o finalzinho, né, a última frase é: assim se passaram muitos anos, né, Cosette ia crescendo. Pode ser por isso também que eu internalizei isso e coloquei essa divisão entre os livros, mas eu sinto como se a gente tivesse começado realmente um livro novo, sabe? A gente se despede por agora desses personagens e vai ser apresentado a novos personagens. Então, tem isso também, né? Enfim. Essa eu acho que é a dificuldade hoje dos Miseráveis, mas superável, eu diria, né? Mas é interessante a gente perceber, né? Apesar de ser um livro extremamente relevante ainda, 2 séculos depois, enfim, a gente tem só muitos benefícios a defender a respeito dessa leitura, a gente tem esse tom de dificuldade, né? Ninguém vai conseguir atingir hoje, eu acho incrivelmente difícil, atingir a erudição do Victor Hugo, no sentido de cultura mesmo, de educação, sabe? De acúmulo de informações. Então, é uma coisa difícil, porque o tempo no século XIX é outro completamente do século XXI. Então, sabe, ao mesmo tempo que a gente tem muito mais informação hoje, é muito mais difícil a gente conseguir absorver tudo que ele conseguia absorver lá no século XIX. Isso é outra discussão, outro dia. Mas deu pra entender, mais ou menos, essa minha doideira? Pois é. Tudo isso pra dizer que eu me sinto às vezes um pouco frustrada, sabe? Com essas tentativas dele de estabelecer essas referências pra gente. Porque é difícil, né, de chegar lá. Mas enfim, voltamos então. Depois de tudo isso, a gente vai chegar em algum lugar, né? Que é o capítulo 13, o pequeno Gavroche. Eu sempre troco Gavroche. 8 ou 9 anos, mais ou menos, depois dos acontecidos relatos na segunda parte dessa história, nota-se no Boulevard do Temple e nas regiões do Château d'Eau um menino de 11 a 12 anos que teria realizado perfeitamente esse ideal do moleque esboçado há pouco, se com um sorriso próprio da idade nos lábios não tivesse o coração triste e vazio. O rapazinho, é verdade, estava vestido com a calça de um homem, mas não era de seu pai, e uma blusa de mulher, que também não era de sua mãe. Alguém, por simples caridade, vestira-o com esses trapos. Contudo, tinha pai e mãe, mas seu pai não se importava com ele, e sua mãe sequer o amava. Era um desses garotos dignos de piedade, mais do que qualquer outra criança, porque tinha pai e mãe, e era órfão. Ele só se sentia bem na rua.
As pedras das calçadas eram-lhe menos duras que o coração de sua mãe. E aí a gente vai encontrar esse garotinho, e a gente vai descobrir onde ele mora, porque ele resolve visitar os pais. E ele mora onde? No Padieiro Garbeau, né? É muito curioso como esses livros, eu não sei se só do século XIX, alguém que conheça mais de escolas literárias, enfim, me diga como essas narrativas são cíclicas e essas coisas, essas coincidências acontecem o tempo todo. Algumas a gente, acho que hoje a gente já aceita como cômico, né? Mas são incrivelmente não reais, né? A gente não aceitaria, acho que isso num livro hoje. Gosto também porque a gente fecha um pequeno mundo, né? A Paris do Victor Hugo tem esse tamanho e tem 30 personagens, e é isso. Mas encerra então esse capítulo. A gente tem uma visão ali dessa família, que, enfim, são de 5 pessoas. O Gavroche vive na rua, ele tem 2 irmãs mais velhas, um pai e uma mãe. E ele tem um vizinho, que se chama Marius. E a gente vai conhecer ele mais pra frente, né? Porque o capítulo encerra assim: digamos quem era esse Marius. E aí, acho que ele vai dizer, né? Victor Hugo nunca deixa por assim mesmo. Começamos então o segundo livro, né? Que é O Grande Burguês, conhecendo então outro personagem. Capítulo 1, 90 anos e 32 dentes. Então a gente vai conhecer esse senhor chamado Gillenormand. Ele é um verdadeiro burguês, segundo o próprio Victor Hugo, né? E ele tinha 32 dentes com 90 anos. Eu acho só impossível. Nem hoje as pessoas têm 90 anos com 32 dentes. A gente já não tem 32 dentes, você tirou o siso? Tem 32 dentes, como é que... Sabe? Ai, Victor Hugo, além das idades exacerbadas, né, desses personagens que eu acho cômico, aí ele coloca essas coisas pra, né, dar uma tirada mais de sarro, porque não é possível que seja uma realidade. Né? Ele tem 90 anos, 32 dentes. Quem diz como, né? Tinha nem flúor naquela época. Como é que ele fez isso? Enfim, o velho tava ótimo, porque aí aqui, ó, usava óculos somente para ler, enfim, ele faz todas umas descrições, né? Ainda nesse capítulo, um pouquinho mais pra frente, diz assim: tinha uma filha de 50 anos já feitos, solteira, com quem ralhava nos momentos de raiva e que chicotearia de muita boa vontade. Ela dava-lhe a impressão de ter 8 anos. Esbofeteava energeticamente a criadagem e dizia: ah, corte de vagabundos. Uma de suas blasfêmias era: pelas pantufas da pantufaria. É interessante ver como ele constrói essa figura, né? E a gente tem no capítulo 2, tal dono, tal casa. Então a gente vai ter uma aproximação dessa figura do Gillenormand com a casa que ele mora, né? Que é uma coisa que o Victor Hugo faz muito, é muito interessante. Ocupava um antigo e espaçoso apartamento no primeiro andar, entre a rua e os jardins, forrado até o teto de grandes tapetes de gobelins e beauvoir, não sei se é... Bom, vou dizer que é assim. Representando cenas campestres. Os motivos pintados no forro e nas almofadas repetiam-se em ponto menor nas poltronas. Ocultava a cama com um grande biombo de 9 folhas de laca de coromandel. Longos cortinados pendiam das janelas formando magníficas pregas. O jardim, situado bem debaixo de suas janelas, chegava até uma das janelas que se abria ao meio de uma escada de 12 ou 15 degraus, muito alegremente percorrida para cima e para baixo pelo bom Gillenormand. Além de uma biblioteca contígua ao seu quarto, possuía um toucador que estimava muitíssimo, reduto de vaidade forrado de magníficas esteiras de palha, decoradas com flores de lis, tecidas nas galés de Luís XIV a pedido de Vivonne, para com elas presentear suas amantes. E aqui fala que ele conseguiu, né, herdou de uma tia-avó, ranzinza, que provavelmente era uma das amantes, né? Mais pra frente diz assim: suas maneiras estavam entre as do homem da corte, que nunca chegou a ser, e o homem de toga, que poderia ter sido. A gente tem várias descrições desse homem ao longo desse livro, né? Mas essa parte específica é interessante, dessa aproximação do ser e o seu quarto, o seu apartamento, né? Porque a gente pelo menos consegue estabelecer aqui, assim como ele tem, né, o papel de parede que foi feito nas galés, decorados com flor de lis, que era o símbolo da monarquia francesa. Então, apesar da gente estar aqui no período da restauração, lembra que quando Napoleão foi para o exílio, a monarquia foi restaurada. Ele volta então para tentar reassumir o poder na França, tem a Batalha de Waterloo, ele perde, vai de volta para o exílio e aí não volta mais, e realmente a monarquia continua estabelecida e Luís XVIII continua sendo o rei. E a gente tem por vários capítulos já essa monarquia caindo aos pedaços, né? O Victor Hugo mostra, através de pessoas, de locais, de cenas, de tudo, o quão desgastada tá essa figura do rei e a figura da corte em si na França. Por N motivos, tanto que foi por isso que a Revolução Francesa aconteceu, mas
É um dos motivos, né? Não é o único. Mas a gente entende, né, que isso é um ideal, né? Esse ideal monarquista que esse senhor Gillenormand também acha que, né, que ele defende também já não existe. É um homem do século XVIII vivendo no século XIX. E mais pra frente deixa isso extremamente claro, né? Tá no capítulo 4, que se chama Aspirante Centenário. E aí, lá pro finalzinho, tá assim, ó. Gillenormand adorava os Bourbon e tinha horror a 1789, que foi a Revolução, né? Ele repetia continuamente o modo como se salvara durante o terror e como lhe foram necessários muito espírito e sagacidade para que não lhe cortassem a cabeça. Se um jovem se atrevesse a fazer um elogio à República, ele ficava azul e se irritava a ponto de desmaiar. Às vezes, aludia à sua idade de 90 anos e dizia: espero não ver duas vezes o 93. 93 tanto foi o início do terror, como também foi o ano em que o rei e a rainha, né, Maria Antonieta e Luís XVI, foram guilhotinados. Então, acho que ele se refere a um todo, né? Então ele não queria ver esse ano se repetindo. Em outras oportunidades, dava a entender que esperava viver 100 anos. Então esse trechinho aqui resume muito bem a visão dele, né? Tem uma frase mais pra frente que tá bem solta, tá? Mas eu achei que ela descreve tão perfeitamente tanto esse Gillenormand como várias pessoas que a gente conhece hoje em dia. Tá no capítulo 6 e é só isso, assim, ó. Tinha todo tipo de preconceitos e tomava todas as liberdades. E a gente segue conhecendo então esse senhor, essa família, né? Fala que ele tinha duas filhas e que uma filha, a mais velha, estava com ele e a segunda, né, a mais jovem, faleceu aos 30 anos, tinha casado com um soldado que serviu à República e ao Império e que era o horror dele, né? A vergonha da minha família, ele dizia. E a gente chega então ao final desse livro, onde a gente descobre que além dele, né, nessa casa morava ele, a filha mais velha e um garoto que a gente descobre que era seu neto. Nós voltaremos a encontrá-lo mais adiante. Então fica tudo no ar, né, nessa semana 12 de leitura. A gente conheceu novos personagens, mas a gente não sabe ainda muito bem o que eles são, o que vai acontecer. Mas a gente vai começar a ter algumas, né, ideias nos próximos livros, nas próximas semanas. Porque o livro terceiro já é o avô e o neto. Então a gente já sabe que vai contar a história desse neto que a gente acabou de conhecer e do Gillenormand, né? E pra semana que vem, semana 13, a gente lê então o livro terceiro, o avô e o neto, e o livro quarto, os amigos do ABC, né? E a gente se encontra então no sábado de novo para mais um vídeo. Sinto falta dos diálogos incríveis de Victor Hugo, sinto, né? Quando ele tem essas partes mais descritivas, né? Eu sinto falta de coisas incríveis como o diálogo, então, do Fauchelevent, da Madre, que é uma coisa magnífica. Mas superemos, né? Porque é um livro bem grande, tem de tudo. É muito doido ver, né, como ele costura, né, essa narrativa toda desse tamanho. Faz sentido ele ter trabalhado por tantos anos no livro pra deixar, assim, uma coisa mais redondinha, né? Deve ter dado um trabalho, meu Deus do céu. Só Victor Hugo mesmo. Mas é isso. A gente se vê então na semana que vem. Tchau.